Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o paciente hipertenso. Para vocês terem uma ideia, né, a prevalência, quer dizer, o número de pacientes hipertensos, ele é muito grande. Cerca de um terço, né, da população adulta normal tem hipertensão arterial e muitos desses não sabem. A população acima de 65 anos, isso já muda para quase 60 a 70% de hipertensão nessa faixa etária. Então, gente, a hipertensão, que é a elevação dos níveis de pressão arterial, é uma doença muito prevalente, ela está muito presente, principalmente se você tem parentes de primeiro grau, o papai, a mamãe, o irmão, o tio, a tia, há uma grande chance. E aí é fundamental a importância que você verifique sua pressão. Se você nunca verificou sua pressão, procure fazer isso. Claro, com o profissional adequado, existem equipamentos validados, calibrados, né? Tem que estar atento ao tamanho daquele que a gente chama da braçadeira, né? Do manguito que vai abarcar teu braço, que tem tamanho específico. Eu não posso usar um manguito de adulto para uma criança. Do mesmo jeito, um paciente musculoso, forte, às vezes obeso, com um braço muito grande, eu não posso usar uma braçadeira para verificar uma pressão, né, uma abraçadeira de adulto para verificar uma pressão no paciente musculoso ou obeso. Então, procurar o profissional, procurar quem realmente verifica adequadamente, equipamentos automáticos tem que estar validados, ser de boa marca. E, claro, o que a gente recomenda é verificar a pressão pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada... mas uma vez no ano, pelo menos, você precisa verificar a sua pressão. Principalmente após os 40 anos, isso é fundamental, porque existe uma relação com o avançar da idade. E aí, gente, aqui no consultório, eu posso dizer que 70% da clientela em que a gente atende são hipertensos. E uma coisa fundamental, né? Às vezes se dá muito valor à pressão que é medida no consultório, mas a gente que faz hipertensão já há muito tempo, né, que acompanha o paciente há muito tempo, a gente sabe que essa pressão medida em consultório, ela pode dar erro. Mas como é, doutor? O senhor não sabe medir? Não, lógico, sabemos medir, vamos medir. Mas quando a gente fala em erro, a gente fala o seguinte, que existe uma coisa dentro do ambiente de saúde, o consultório médico, o posto de saúde e tal, que o paciente fica um pouco mais ansioso. Acho que vocês já escutaram falar do que a gente chama de hipertensão do avental branco. Quer dizer, o paciente não é hipertenso, mas quando chega no consultório a pressão vai lá para cima. Por ansiedade, inconsciente, isso acontece. E existe também o oposto, existem pacientes que chegam aqui e estão se queixando de dor de cabeça, tem sintoma tal, mas chegam aqui, a gente mede a pressão, ela está normal. Quando está fora do consultório, dependendo do estilo de vida, da forma como ela leva a vida, a pressão lá fora está alta, que é o que a gente chama de um fenótipo, né? A característica que a pressão se apresenta seria o que a gente chama de hipertensão mascarada. Então, gente, para vocês terem uma ideia, cerca de 30% e alguns dados até 35% a 40% das pressões medidas no consultório elas não correspondem à realidade. Então, para isso, a gente, além, logicamente, fazer a avaliação, escutar a história, ver direitinho, examinar, né, ver o eletrocardiograma, porque hipertensão é uma doença que pode levar à hipertrofia, né, do coração, quer dizer, o coração ficar crescido. A gente também tem que lançar a mão de o que a gente chama de avaliação fora do consultório, através de 2 examezinhos muito fundamentais no acompanhamento do hipertenso, que é a MAPA, né, que é aquela monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, em que o paciente vai para a clínica, bota o aparelho, segue, vai para casa, vai trabalhar, vai fazer suas atividades, vai dormir e ele automaticamente vai medindo a pressão. Então, aí a gente realmente, né, vai poder ter ideia de como é a leitura de 24 horas da pressão desse indivíduo. As diretrizes colocam como realmente a verificação como padrão ouro, que é a MAPA de 24 horas. E existe também outra forma da gente avaliar, que é a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Ela é um pouquinho diferente, porque a gente, né, fornece ao paciente orientações que a gente chama de protocolo, que é como medir, como está, sentado, né, fazer a verificação antes de tomar a medicação, de manhã, de noite. Então o paciente vai levar um aparelho que a gente tem certificado de calibração anual, né, e a gente calibra todo ano. Então a gente sabe que a aferição vai ser
né, legal, porque às vezes tem pacientes que têm aparelhos em casa que não são calibrados, então, né, às vezes a pilha é um problema, então não vai ter uma leitura de forma adequada. Então a gente tem um aparelho calibrado, validado, né, pela Anvisa, tudo direitinho, né, bem organizado, vai levar toda uma orientação que a gente chama de protocolo e vai fazer 3 medidas de manhã, 3 medidas à noite, durante usualmente 4 dias em casa. A gente vai ter as medidas de consultório e aí o paciente vai levar para casa, é o que a gente chama de protocolo de 5 dias. A partir daí, a gente vai pegar essas pressões e vai analisar através aqui, né, do nosso programa, né, no computador, vai fazer médias, vamos fazer gráficos, etc. E a gente vai ter condições também de definir se o paciente é hipertenso ou não. A diferença da MAPA para a MRPA seria exatamente que a MAPA é o único exame que a gente vê a pressão durante a noite. A MRPA não, vai ser a pressão realmente no dia a dia em casa. É um excelente exame para a gente definir se existe hipertensão mascarada, se existe hipertensão do avental branco e também controle medicamentoso depois que o seu cardiologista já conhece o perfil de pressão. Já a MAPA dá uma informação importante, que é a pressão noturna. O normal é que a pressão caia durante o sono, né, em torno de 10 a 20%. Quando isso não acontece, isso pode ser indicativo, por exemplo, de uma apneia do sono, paciente que ronca muito, obeso, pescoço muito largo, isso favorece a apneia do sono, que é exatamente obstruções durante o sono da respiração, isso vai causar estresse e vai fazer a pressão subir. Também pode dar essa informação, além de outras situações em que se favorece a pressão mais alta à noite. Isso não é bom para a saúde cardiovascular. E mais recentemente, quando disponível, a gente também tem utilizado um equipamento, né, que serve para avaliar a pressão central de forma indireta. É mais ou menos uma verificação de pressão, mas com um aparelho específico, em que ele vai avaliar como é a pressão mais próximo das grandes artérias. Logo ali, né, no coração, na aorta, nas artérias carótidas, como é que realmente essa pressão se encontra através de forma indireta, porque existe a pressão central invasiva e essa é a pressão central não invasiva. Já tem também equipamentos para isso, né, que é o Artéries, é o equipamento que a gente tem aqui, que faz essa verificação, também autorizado pela Anvisa, e também uma medida chamada velocidade de onda de pulso, que é a VOLP, que é exatamente qual é o tempo em que a onda de pulso, né, que a gente sente, ela, a partir do momento que o coração contrai, ela vai lá embaixo na periferia, vai se distribuindo e volta, e rebate. Então, essa ida e volta é o que é calculado, né? É um parâmetro que a gente chama de rigidez arterial. Então, na medida em que a artéria vai envelhecendo, ela vai ficando mais rígida. Porém, algumas pessoas jovens podem ter uma artéria envelhecida. Como também é positivo que uma pessoa mais né, adulto médio, 50, 60 anos, tem uma artéria mais jovem. Então, a gente dá essa leitura de realmente como está a velocidade da onda de pulso. E a velocidade da onda de pulso é um marcador prognóstico também importante, um biomarcador. Tanto é que essa aferição está nas diretrizes brasileiras de hipertensão, europeias e americanas. Então a gente consegue fazer isso aqui também através de tecnologia e equipamentos adequados para isso. Então, além disso tudo, né, medicações, entender como é que é o perfil de cada paciente, isso é fundamental e aí vem da experiência que a gente tem em trabalhar com hipertensão já há mais de 15 anos, que é uma das áreas que eu gosto. Tanto é que é uma das áreas que eu estou pesquisando no meu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. A gente está fazendo pesquisa exatamente avaliando esses parâmetros de hipertensão central, velocidade de pulso, essa questão da hemodinâmica que a gente chama central. Então, a gente consegue fazer isso aqui em Paulo Afonso, a gente consegue oferecer toda essa avaliação para os nossos pacientes. Então, é fundamental. Hipertensão é uma doença que realmente muita gente tem. A questão da medicação, a questão da orientação, isso aí a gente vai complementar nos próximos vídeos, tá, gente? Então, de uma forma geral, o que a gente falou aqui é como a gente realmente deve avaliar o paciente hipertenso, né? Como é que a gente deve definir se realmente ele está com a pressão controlada, olhar se os órgãos-alvos como o rim, o próprio coração, as artérias, né? Avaliando exatamente a velocidade da onda de pulso, avaliando as taxas, né, que podem estar relacionadas com os eventos cardiovasculares. Então, gente, não brinque com hipertensão. Hipertensão é fundamental. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho, né, em outro vídeo sobre
como a gente orienta as medidas não medicamentosas. Então, um forte abraço e tudo de bom, e siga a gente aqui, né, nossa página, que a gente com certeza vai tentando dar informação de qualidade para vocês.